Olá pessoal, nós somos professores da disciplina de Cirurgia Bucal 1 e Anestesiologia do Centro Universitário São José. A disciplina é composta pelos professores Jonathan Ribeiro, Ricardo Matos e eu, professor Silvio de Moraes. Nosso assunto do momento versa sobre anestesiologia. Nós vamos conversar sobre técnicas maxilares. Podemos dizer que a anestesia local é definida como um bloqueio reversível da condução nervosa, determinando perda das sensações em nível local, sem alteração do nível de consciência. É o que está escrito no livro do professor Stanley Malamed, ano de 2013, sexta edição. Na verdade, o encontro do anestésico local, do fármaco anestésico local e do nervo-alvo integra, então, o objetivo básico da anestesia local. Entretanto, encontrar o nervo continua a ser um grande problema para os profissionais que desconhecem a anatomia na sua essência. A maxila é composta de cavidades. Essas cavidades são, a saber, a cavidade bucal, o soalho e a parede lateral do nariz, o soalho ou assoalho orbitário e o seio maxilar. E ela é composta também por fossas. Nós temos a fossa infratemporal e a fossa ptérigo-palatina contida na fossa infratemporal. A fossa infratemporal, ela se estende da borda do arco zigomático com endereçamento para a base do crânio. E, como nós dissemos, contida nela temos a fossa ptérigo-palatina. A fossa ptérigo-palatina, no seu limite superior, vai se interconectar com conteúdos de origem endocraniana e com a região posterior das cavidades orbitárias. Bem, para nós começarmos o assunto, começamos pelo alveolar superior posterior, passamos a seguir mais anteriormente ao nervo infraorbitário. Esse nervo, ele dá ramos, como o alveolar superior médio e o alveolar superior anterior. Mas é importante que se tenha em mente que antes da sua emergência no forame infraorbitário, terminações desse nervo correm pela face interna do osso maxilar. Pela face palatina, nós temos o nervo nasopalatino, que nos dará a sensibilidade da mucosa do osso pela face palatina, da região dos dentes de canino a canino. E o nervo palatino maior, que nos dará a sensibilidade de mucosa e osso alveolar da região do primeiro pré-molar até o último molar erupcionado. Lembrando que na região de canino e primeiro pré-molar, ali existe uma rede de anastomoses. Quando nós vamos executar um procedimento de cirurgia, principalmente de exodontia, nessa região, envolvendo os dentes 13 ou 23, ou 14 ou 24, para que nós tenhamos uma sensibilidade totalmente abolida, é recomendável que façamos o bloqueio do nervo nasopalatino e do nervo palatino maior. O material instrumental que nós utilizamos são a nossa seringa Carpuli, o tubete e as agulhas. E as agulhas podem ser longas ou curtas. A agulha longa é uma agulha que normalmente tem 32 milímetros de extensão e a agulha curta 20 milímetros. Nós vamos entender a importância dessas extensões daqui a alguns instantes. Nosso tubete, ele tem uma bolha de ar rarefeito, ou seja, de pressão negativa dentro dele, e essa bolha ela permite que, numa eventual injeção acidental
intravascular, mesmo que o vaso seja de muito pequeno calibre, ele tem pressão positiva. E o sangue, então, entra no tubete e denuncia que houve uma injeção acidental intravascular. Nesse momento, nós temos que parar o procedimento e trocar o tubete e reiniciar a manobra. As técnicas anestésicas, de uma maneira geral, devem ser todas atraumáticas. Quanto menos o paciente tiver a percepção da introdução da agulha, melhor. Principalmente numa área extremamente difícil, que é o palato, né? O palato ele tem uma mucosa muito aderida, pouco extensível, e o paciente, invariavelmente, ele sente a introdução da agulha e a injeção do anestésico. Para que a gente tenha uma abolição dessa sensação que muitas vezes é desagradável para o paciente, nós temos a digitopressão, né? Ou temos a pressão por um instrumento, que nós vamos ver a seguir, né, lá na frente, ou podemos utilizar anestésicos tópicos, para que o paciente tenha mais conforto. Bem, as técnicas maxilares, obviamente, envolvem o bloqueio do nervo maxilar, que é a segunda divisão do nervo trigêmeo. Se nós removêssemos tecidos moles e ossos e deixássemos só a rede nervosa, teríamos aí um exemplo da inervação trigeminal da cabeça. Realmente é bastante extensa. Muito bem. Quando nós introduzimos a agulha na região acima da gengiva inserida, numa área que equivale ao terço cervical da raiz, né, nós introduzimos anestésico nessa região, nós vamos obter uma técnica terminal infiltrativa. Essa técnica, ela não se presta para a exodontia. Ela se presta para alguns outros procedimentos de outras especialidades, mas não para a exodontia. Mas, quando nós introduzimos a agulha ao nível do suco gengivo labial, numa área que equivale ao ápice radicular, e injetamos o anestésico, nós vamos obter o que se chama de bloqueio de campo, através da técnica supraperiosteal, ao nível do ápice radicular. Quando a gente introduz a agulha, se essa agulha toca o osso, a gente deve, basicamente, puxar um pouco a agulha, né, para fora e depositar o anestésico na região. Assim, fazendo, nós estaremos executando uma técnica supraperiosteal. Mas vamos... Se nós utilizamos a distal do dente canino como ponto guia de introdução da agulha no sulco gengivo labial, seja o canino, claro, 13 ou o 23, nós vamos executar, depositando o anestésico, o bloqueio do nervo alveolar superior anterior. Portanto, vamos lembrar, na distal do dente canino. E aqui está a figura que exemplifica, né, essa manobra. Nós temos o nervo alveolar superior anterior inervando os dentes incisivo central, incisivo lateral e canino. Quando nós utilizamos como parâmetro a distal do segundo premolar, ou seja, ou o dente 15 ou o dente 25, e temos como alvo o sulco gengivo labial e vamos depositar o nosso anestésico, nós vamos executar o bloqueio do nervo alveolar superior médio. Portanto, para o bloqueio do nervo alveolar superior médio, repetindo,
distal do dente segundo premolar. Essa figura nos mostra as regiões que são contempladas por esse nervo. E observem bem agora. Esse nervo, ele é direcionado aos premolares, ao primeiro premolar, ao segundo premolar e ao primeiro molar, a raiz mesiovestibular do primeiro molar, somente a raiz mesiovestibular. Se nós objetivamos um bloqueio do nervo infraorbitário para, então, simultaneamente bloquearmos o alveolar superior anterior e o alveolar superior médio, nós usamos uma agulha longa e vamos levá-la em direção ao rebordo orbitário inferior, né? E vamos introduzir a agulha nas proximidades do forame infraorbitário, né? E a agulha é longa, ela precisa ser longa para que nós tenhamos esse alcance. O forame infraorbitário está localizado em meio milímetro abaixo do rebordo orbitário inferior. E um outro parâmetro muito importante de introdução da agulha é que a gente tenha o paciente olhando para frente a linha que passa imaginariamente no meio da pupila, é que vai nos levar, então, a nos guiar de 1 centímetro a meio centímetro abaixo do rebordo infraorbitário ao forame infraorbitário. Então, nós temos esse exemplo do bloqueio do nervo infraorbitário, né? O paciente está sendo bloqueado, observem, o paciente não tem dentes, e o que não dificulta em nada a execução da técnica. Quando nós necessitamos fazer o bloqueio do nervo alveolar superior posterior, nós vamos utilizar uma agulha curta e depositar o anestésico na região acima da tuberosidade, fazendo um ângulo com a agulha de 45 graus em relação ao longo eixo do último dente erupcionado, né, no último molar, e em 45 graus com relação ao plano sagital. Então, essa é a posição correta de introdução da agulha. Observem muito bem nessas figuras. A da esquerda, observamos o ângulo de 45 graus com relação ao plano sagital. E na figura da direita, o ângulo de 45 graus em relação ao longo eixo do último dente molar erupcionado. E aqui, nessa figura, nós temos os dentes alvo desse nervo. Observem, temos o primeiro molar, mas o primeiro molar somente a raiz palatina e a raiz disto-vestibular. O segundo molar e o terceiro molar. Nessa figura nós podemos observar muito bem o bloqueio e a posição de inserção da agulha 45 graus em relação ao plano sagital, tá? Para executarmos um bloqueio anestésico completo, claro, temos que fazer o bloqueio pela face palatina, como nós já dissemos anteriormente, né? Bloqueio do nervo nasopalatino, né, que fica entre os dentes incisivos. Vamos depositar anestésico e aqui está a inserção da agulha. Observem que o cirurgião ele não exerce ali uma dígito-pressão, mas a pressão ele exerce com a extremidade de um descolador de Mould, suficiente para diminuir a sensação que o paciente tem de introdução da agulha, né? Então, utilizamos uma agulha curta também, né, para executar esse procedimento. Aqui nós temos nessa figura a região
tanto do nervo nasopalatino como do nervo palatino maior e toda a área que é contemplada de inervação. O bloqueio do nervo palatino maior, ele se dá quando nós conseguimos palpar o palato. Na região do último molar erupcionado, nós vamos sentir como se fosse uma canaleta. Essa canaleta é a saída, é a abertura do forame palatino maior. Tá? E aí nós vamos executar o depósito do anestésico utilizando uma agulha curta. E está aqui muito bem mostrado no paciente. Observem que o cirurgião também faz uma leve compressão com um descolador de Molt, está levemente esquemiado ali, né? E vai então introduzir a agulha e o paciente não terá aquela sensação desagradável de introdução da agulha. Aqui está o início da manobra, observem que a agulha é uma agulha curta e ali está o cirurgião introduzindo a agulha naquela região para a anestesia do nervo palatino maior. Quando nós necessitamos de um bloqueio do nervo maxilar, bloqueio total, nós temos dois recursos técnicos muito válidos. A técnica da tuberosidade alta, né, onde nós vamos utilizar aí uma agulha de 32 milímetros, uma agulha longa, e vamos direcioná-la também a 45 graus em relação ao plano sagital e 45 graus em relação ao longo eixo do último molar erupcionado, só que nós vamos introduzir essa agulha cerca de 30 milímetros para que nós possamos chegar à fossa pterygo-palatina. Aqui, nessa figura, nós observamos bem o alvo, né, da nossa injeção da tuberosidade alta. Tá? E existe uma outra técnica de bloqueio, que é a técnica de Carreia. A técnica de Carreia também nos faz utilizar a fossa pterygo-palatina, só que fazendo a abordagem à fossa por via transforaminal. Nós vamos utilizar também a agulha longa e o nervo, o forame palatino maior será o nosso alvo. Nós vamos introduzir a agulha ali, introduzi-la cerca de 30 milímetros, para que nós então possamos chegar à fossa pterygo-palatina. Observem muito bem nessa imagem muito boa do lado esquerdo, que mostra a introdução da agulha, né, pela transforaminal até chegarmos ali ao interior da fossa pterygo-palatina. Alguns autores não gostam dessa técnica devido ao fato da técnica, em tese, arriscar algum tipo de lesão física pela agulha ao feixe vasculonervoso emergente ali do forame palatino. Mas a técnica é uma técnica descrita, portanto, precisa ser informada. Lembrando que o bloqueio de nervo, né, o nervo maxilar, ele vai envolver tanto a face vestibular como a face palatina, tecidos moles extraorais, a mucosa alveolar, o tecido e os ossos palatinos e, obviamente, a sensibilidade pulpar. Então, é um bloqueio extremamente efetivo, que nós temos aquela área toda contemplada, né, contemplada pelo efeito da anestesia. Bem, pessoal, aqui nós deixamos uma tabela fazendo a correlação de dente, anestesia pulpar, vestibular e palatina. Essa é uma tabela que está no livro do professor
Malamed, e também do professor Malamed, uma tabela que fala sobre as agulhas recomendadas para técnicas específicas, né? Nos ensina as agulhas curtas, suas técnicas, e as agulhas longas e suas técnicas. Pessoal, nós esperamos que vocês tenham aproveitado esses comentários a respeito das técnicas maxilares, e num próximo momento nós estaremos juntos falando sobre outros assuntos. Nós agradecemos a atenção de todos.